Vamos viver sempre acreditando em um lindo amanhecer. Uma vida em gratidão a Deus é o que nós devemos ter. Pois somos frutos dos sonhos de Deus. Uma família com muita esperança, sem olhar as circunstâncias. Um lugar para celebrar. Um lugar para adorar. Um lugar de perseverança. Um lugar de esperança. Um lugar de novos começos. Nós devemos entrar na presença do Senhor com júbilo, com festa, pois Ele é bom, Ele está aqui, Ele é mais que abundante. Celebramos a Ti, Deus. Para isso, meu Deus é mais que abundante, supre as minhas necessidades, descanso em pastos verdejantes, é o Shaddai, cuida de mim. Mais uma vez, declare isso. O meu Deus é mais que abundante, supre as minhas necessidades, descanso em pastos verdejantes, é o Shaddai, cuida de mim. Então declare nessa noite: o meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em Ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Aleluia, Ele é quem cuida de nós. Declare isso. Ainda que a figueira não floresça e a terra toda estremeça, diga pra Ele: levanto minhas mãos a Ti, é o Shaddai, cuida de mim. Cara, mais uma vez. Ainda que a figueira não floresça e a terra toda estremeça, eu sei, Senhor, levanto minhas mãos a Ti, é o Shaddai, cuida de mim. Se você crê a sua voz, declare para Ele: o meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em Ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Meu pastor não vai deixar na minha vida algo me faltar. Confio em Ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim. Oh Senhor, nós podemos descansar em Ti, ó Pai. Declare para Ele assim nessa noite: mais que abundante é o derramar do poder de Deus sobre mim. Elevo meu cálice a Ti, eu sei, irá transbordar. Mais que abundante, mais que abundante. Receba sobre a sua vida nessa noite as bênçãos do Senhor, meu amado. Mais que abundante sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família nessa noite. Mais que abundante. Levante suas mãos, diga: meu pastor não vai deixar na minha vida. Pega a sua voz, declare isso com fé nessa noite, diga: confio em Ti, meu El Shaddai, Jesus o bom pastor, cuida de mim.
de mim. Ele tem cuidado de nós. Oh, sim, Senhor. Lendo a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovem sem defeito nenhum, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Lemos até aqui. Vamos curvar a cabeça mais uma vez. Senhor, abrimos a Tua palavra hoje à noite. Pedimos que Tu venhas com poder e graça sobre a vida da Tua igreja, ministrando sobre nós de forma tal que ao sairmos daqui, sairemos orientados não pela palavra de um homem, mas pela boca do Senhor. Por isso, ó Deus, leva o nosso pensamento cativo à obediência de Cristo. Que a Tua palavra venha como boa semente cair no solo do nosso coração e que ela produza o fruto que lhe apraz, para a glória do Teu santo nome. Oramos assim no nome de Jesus. E você diz amém. Assente-se, por favor. Uma das coisas que mais é presente durante esse tempo de globalização, e a globalização, entenda que inclusive tem um livro, eu não sei qual foi o título que ele saiu em português, mas para quem gosta de ter um pouco mais de conhecimento, não só acerca da religião, mas também de assuntos gerais, tem um livro que saiu, eu li ele em inglês, chamado The World is Flat, que é como se fosse, eu acho que o mundo é plano, dizendo que não há mais barreiras entre culturas. Hoje você vai em qualquer lugar do mundo e você vai encontrar pessoas com práticas, costumes e hábitos que não são pertinentes daquela área, mas que foram importados também. Basta apenas você olhar para o nosso próprio país. Há muita coisa que hoje faz parte do nosso vocabulário que na realidade é importado. Muitas das coisas que a gente usa, por exemplo, você vai num ambiente e você quer usar a internet, você pergunta se tem o quê? Wi-Fi. O Wi-Fi é uma expressão da língua inglesa. Você vai a diversas situações onde você vai pegar exemplos como esse da globalização cultural. Existe até mesmo, hoje, você liga a sua televisão e a oportunidade de você ouvir noticiários do mundo todo. Você entra, se o seu canal de a cabo tiver várias opções, você pode até, se o Senhor lhe revelar em mistérios, você pode até assistir a televisão japonesa. Eu só vou entender kansamida, arigato, sayonara, é só. Mas você tem televisão italiana,
você tem uma televisão alemã, você tem a televisão americana, pelo menos representada em 2 canais internacionais reconhecidos. Tem a BBC de Londres, conhecida assim de diversas maneiras ao redor do mundo. A globalização procura definir um status comum. Somos todos iguais. Você chega num país, por exemplo, globalizado e com a influência da cultura universal, você vai ver, por exemplo, no Brasil, a influência de outras raças. Basta você levantar a sua árvore genealógica. Você vai ver que você é filho de um monte de coisa. Você é filho de um italiano que talvez casou com um índio, lá em casa é assim. Pelo lado do meu pai, é uma índia que casou com um português judeu, que por sua vez deu origem a uma filha chamada Dona Antonieta, minha avó, mãe do meu pai, que casou-se com um italiano, que é a 2ª geração de italianos no Brasil, que juntou-se, meu pai casou-se com minha mãe, que tem influência russa. Olha o balaio de gato. E nasceu esse que vos fala, que é essa representação da globalização. Ao olhar no espelho hoje, você vai ver que a globalização se transformou em algo muito presente na sua vida, sem você perceber. A moda é ditada por tendências internacionais. É algo que é lançado lá em Paris, ou Nova York, ou qualquer que seja o canto do mundo, e lá quando se lança, está a gente aqui usando. Pode não ser a mesma marca, mas é o mesmo corte. Se não pode comprar Armani, compra Armando, que está tudo certo. É ou não é? E você coloca, mas a influência, ela é global. Você vê pessoas penteando o cabelo do mesmo jeito. Maquiagem. As irmãs tudo rabiscando para o mesmo lado. Tal, não, porque lá na China usa assim, e lá na Papua Nova Guiné usa a mesma coisa. Porque a tendência da globalização é algo real. Mas o que se dizer a respeito de uma globalização no que diz respeito da nossa tendência espiritual? O texto de hoje à noite fala de uma tentativa de se inserir dentro de uma cultura, um povo que tinha costumes muito específicos. O texto trata com muito detalhe aquilo que acontece no período do reinado de Judá, do rei Joaquim em Judá, quando Nabucodonosor sitia Jerusalém. Ao sitiar Jerusalém, a palavra de Deus diz que ele leva alguns dos utensílios da casa de Deus, mas ele não leva só utensílios, o texto diz que ele leva alguns jovens. E você sabe que para mudar a mente de uma nação, você tem que trabalhar com a juventude. É a juventude que vai mudar a maneira de uma nação pensar. Você trabalha com jovens, você trabalha com as crianças. Você precisa investir numa outra geração que está surgindo agora, para que ela possa trazer mudanças reais, perceptíveis, dentro da sociedade. Diz que é preciso pelo menos 2 gerações para se mudar. Primeiro, aquela que sai, é aquela que está entrando, pelo menos de 40 a 60 anos, para se mudar alguns aspectos culturais. E Nabucodonosor dá uma palavra ao chefe dos eunucos, para que ele levasse alguns jovens. Olha o detalhe dos jovens, o versículo 4 traz o perfil deles. Primeiro, que eles são de linhagem real. Tem linhagem real. Não é qualquer um. Eles fazem uma seleção. A seleção ela existe já há muito tempo. A nossa caiu com 7-1, mas a seleção continua firme. Mas a seleção ela faz parte. O processo de selecionar os melhores, os que mais se evidenciam, os que se destacam. E o texto diz que a seleção é feita sobre esse critério. Versículo 4. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em boa sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes. Está aqui o perfil. Quando o chefe dos eunucos passou a vista aos jovens de Jerusalém,
aquilo que havia de mais precioso numa nação. O que o Brasil tem de mais precioso não é os seus recursos materiais, são os seus jovens e as suas crianças. Por isso que você vê um ataque voraz das trevas contra a juventude, por exemplo, que tem acontecido lá em Gaza, onde crianças têm morrido. Você vai ver uma estratégia maligna que acontece já através de muitos anos, na própria Escritura. Quando Moisés nasce, Faraó lhe decide matar quem? As crianças. Ele estava matando uma geração inteira. Quando Jesus nasce, quem morre? Crianças. Ele estava matando uma geração inteira. As crianças são o futuro jovens. E quando Nabucodonosor leva os utensílios da casa de Deus, ele decide não só levar aquilo que reluzia como ouro, mas ele leva embora aquilo que havia mais de precioso em Jerusalém e em Judá, que eram os seus jovens de grande destaque. Hoje à noite eu quero falar um pouquinho sobre essa ótica, talvez um pouco diferente de tudo que você ouviu até então, sobre esse próprio texto. Da mesma artimanha maligna que tem sido usado através dos séculos, não mais por Nabucodonosor, mas por um reinado que tem sido estabelecido já através dos séculos, um principado maligno que tem procurado roubar, não mais da Jerusalém, cidade propriamente dita, situada no Oriente Médio, mas da Jerusalém, que é a igreja do Senhor. Os seus jovens, as suas crianças. A artimanha do mundo moderno tem sido essa. Tem sido de roubar aquilo que é de mais rico dentro do povo de Deus. O próprio apóstolo João escreve na sua primeira carta, dizendo que os jovens, ele escreve para eles porque eles são fortes. A força de uma igreja está na sua juventude. O futuro de uma igreja está no seu departamento infantil. Os nossos filhos é que vão continuar levantando mais alta a bandeira do Evangelho. O diabo sabe disso. São os nossos jovens que são a força, que saem fazendo eventos como esses que aconteceu durante esse mês de julho, que saem para as ruas fazendo tantas atividades, nos ajudam com as atividades que nós temos com o Hope Day. É a força jovem. Os jovens precisam da força, assim como os velhos. Eu estou no jovem, viu, irmãos? Os velhos são os outros irmãos. Eu estou aqui no jovem ainda. Eles contribuem com a sua sabedoria, com o seu conhecimento. Mas se há uma estratégia que vem se repetindo através dos séculos, é essa mesma estratégia. Busca-se sempre o maior bem mais precioso que existe, que são os nossos jovens. Há uma luta que é travada insistentemente, eu não sei se você percebeu, para que haja uma atração cada vez maior da juventude para o mundo. As estratégias são terríveis. As estratégias para se atrair a atenção de crianças. Basta você ligar a televisão e ver como o avanço do desenho ocorreu. Antigamente só tinha o Pica-Pau. Lembra do Pica-Pau? Tinha o Pica-Pau. E o que mais tinha? Quem? Zé Colmeia. Esse é já da sua época, pastor Eliezer. Zé Colmeia. Perna longa. Era isso aí. Hoje em dia, você liga a televisão, você vai ver de uma forma subliminar como o diabo tem inserido pensamentos mundanos na cabeça dos nossos filhos e também dos nossos jovens, não mais agora de uma maneira local, mas globalizada. A estratégia, assim como a ferramenta da televisão e da internet pode ser usada para evangelismo global, ela também pode ser usada para disseminar uma mentalidade mundana. E o diabo sabe muito bem como usar os seus artífices, as suas ferramentas, os seus recursos. O texto diz que o chefe dos eunucos busca esse perfil. Jovens. Eu queria que você notasse como começa o versículo 4. Ele procura os jovens. Jovens sem defeito. Meu irmão, se tem que encontrar um povo bom, é dentro da igreja. Os nossos jovens, muitos deles criados dentro de uma harmonia religiosa à luz da palavra de Deus.
filhos de crentes, segunda, terceira. Deixa eu fazer aqui uma enquete. Quem aqui é a primeira geração de crente na família? Primeira. Só eu sou o primeiro convertido da minha família. Muito bem. Segunda geração de crente, levanta a mão. Terceira. Olha só. Quarta. Bem, quinto já é parente de Matusalém. Mas veja só, como tem muita gente. Sabe o que acontece? Os nossos filhos, por exemplo, filhos como nossos, eu tenho 2 filhas, uma vai fazer 11 agora em setembro, a outra 9 em novembro, criadas no ensino e na admoestação do Senhor, que amam a casa do Senhor, que são preservadas para viver uma vida segundo a luz das Escrituras. Meu irmão, são estes que o diabo está atrás. São esses que o inimigo deste mundo quer saquear da nossa vida. Quais são as estratégias? E hoje à noite eu queria chamar a atenção de todo mundo aqui. Você que é jovem e que precisa ouvir essa palavra para que o Senhor abra o seu entendimento. Mas você que também é pai, para que você possa ter o seu entendimento aberto, para que não torne seus filhos uma presa fácil nessa estratégia de globalização das trevas que tem se manifestado através dos anos. Primeira coisa que a gente vai ver nesse texto é que a estratégia ela se repete. 4 áreas. E se você tiver uma caneta, dentro do tempo que nos resta, eu gostaria de meditar dentro desses princípios. Nós temos ceia do Senhor e eu não queria que ninguém saísse antes de participar da mesa do Senhor hoje à noite. 4 áreas em que o rei da Babilônia procura corromper aqueles jovens. Lembre-se, quantos eles são? 4. Daniel, quem mais? Ananias, Misael, Azarias, são os 4. 4 jovens, 4 áreas. Olha a primeira delas, versículo de número 4. Esses jovens que o chefe dos eunucos vai buscar, são instruídos de sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, para que fossem competentes para assistir no palácio do rei. E olha o que ele queria ensinar. Lhes ensinasse o quê? Cultura. Se há uma estratégia presente ainda hoje, é imprimir uma cultura secular no coração dos homens. Essa estratégia não mudou. O reino deste mundo, com o seu príncipe, tenta fazer com que a globalização das trevas seja inserida na culturalização nossa. É por isso que a gente tem que ter cuidado com o que a gente assiste, com o que a gente lê, porque é de uma forma sutil. Às vezes você vai pegar o seu filho dançando lepo-lepo. E aí o pai ri. Ai, que bonitinho, ele dança o lepo-lepo. Sabe o que ele está fazendo? Está ensinando de uma forma sutil a cultura das trevas. Olha qual era a estratégia do rei da Babilônia. Separe eles, para que eles sejam ensinados na cultura do nosso reino. Qual é a cultura do reino das trevas, meu irmão? Promiscuidade, lascívia, prostituição, mentira, roubo, engano. Essa é a cultura das trevas. E se nós não cuidarmos, preste atenção, a estratégia continua sendo a mesma. Procura-se estabelecer uma cultura maligna no coração dos nossos jovens e dos nossos filhos. Eu espero que você esteja entendendo de uma forma muito clara hoje à noite o que o Espírito Santo quer trazer ao seu entendimento, ao seu coração. Meu desejo hoje à noite é que os teus olhos sejam abertos e que você tenha conhecimento do grande tesouro que o Senhor te confiou. Os nossos jovens, os nossos filhos, que a Bíblia diz que são herança do Senhor. Herança é algo precioso que é herdado numa família. É um bem que Deus nos dá. A estratégia das trevas é essa, é trazer uma cultura das trevas para dentro da cultura do reino. Por exemplo, Daniel e os seus amigos foram ensinados. Acredita-se que o período em que Daniel e os seus colegas
foram levados cativos para a Babilônia, Daniel não tinha mais do que 10 a 12 anos de idade. É o período ainda onde uma pessoa e uma criança pode ser influenciada de uma forma negativa. Depois de um certo tempo, você já está com a sua consciência cauterizada de uma forma positiva. Mas até um certo tempo, você se torna suscetível a mudanças. Daniel havia sido criado num reino onde havia só um único Deus, o Senhor Jeová. Ele havia sido ensinado de que ele deveria amar as sagradas leis, de que ele não deveria se apartar desse livro, de que ele deveria orar incessantemente. E aí você vai ver lá na frente o costume de Daniel sendo defendido por ele. Mas a cultura do reino, ela é inversa do reino das trevas. Começa a secularizar princípios que aprendemos da parte do Senhor, que querem ser banalizados nos nossos dias. São diversas as artimanhas, são diversos os meios. A primeira coisa que a gente percebe é que há um desejo de escravidão, é trazer para perto. A primeira coisa que a culturalização vai procurar fazer na sua vida é expô-lo a ela. De alguma forma, você precisa ser exposto à cultura. Dia desses atrás, eu acho que faz uns 2, 3 dias atrás, fotografou-se no Alto Amazonas uma tribo que ainda não havia sido exposta à civilização humana. Não havia na mente deles nenhum outro povo sobre a face da terra que não fosse a tribo. E fotografaram pela primeira vez. E aí perguntaram para um antropólogo qual seria a maneira correta de aproximação. Ele disse: não, nós temos que entrar de uma forma muito sutil, porque o choque cultural pode repeli-los de uma forma tal que eles jamais poderão ser encontrados de novo. Meus queridos, o que isso nos ensina hoje à noite? Nos ensina a mesma artimanha usada pelas trevas, a sutileza com que o diabo vai expondo a cultura das trevas dentro da nossa casa. Não é de uma maneira clara. O diabo não vai aparecer de tridente, chifre, com rabo vermelho, dizendo: eu vim te pegar. Não vai. Ele vai vir de uma forma sutil. São com coisas, às vezes imperceptíveis, mas que carregam dentro de si uma cultura das trevas. São amizades, são conversas, são exposições muito simples que querem roubar a cultura do reino de Deus na nossa vida e imprimir no nosso coração, na nossa família e na nossa casa uma cultura mundana. Está dando para me entender aqui hoje à noite ou não? Eu preciso ser bastante didático hoje à noite para que você consiga entender qual é o raciocínio desse texto. Segunda coisa, o desejo do rei é que ele lhes ensinasse a cultura babilônica, o que nós damos valor, o que para nós é importante, porque isso é a cultura de um povo. A cultura de um povo ela é formada por aquilo que eles valorizam e reconhecem, os seus hábitos, a sua comida, os seus deuses. E a maneira tão sagaz, demoníaca, com que o reino das trevas tem procurado, infelizmente, até seduzir, e infelizmente já tem até conseguido seduzir alguns do reino de Deus, com a cultura do mundo. Mas a segunda coisa que ele diz ainda no final do verso de número 4, diz que eles eram para assistir no palácio, e lhes ensinasse a cultura e o que mais? O que mais? A língua dos caldeus. O problema é quando você começa a se comunicar. Eu me lembro que quando fui estudar a primeira vez fora do país, eu fui estudar nos Estados Unidos. Isso foi no ano de 93. Eu era simplesmente uma criança. Garoto, fui fazer maternal lá. E as dificuldades para você se inserir na cultura se torna um bloqueio cada vez maior. Por quê? Porque você não fala o idioma. Tem algumas pessoas, aqui à minha direita, que uma vez, aliás, faz umas 2 terças-feiras atrás, tinha um pastor americano que foi ministrar no culto de terça lá na Central, e no final, ele foi de uma forma muito gentil agradecer em inglês
Eu estava lá e o pastor Cavalari também estava. Ele no seu alto nível de inglês está no nível... qual nível? 5. Aleluia. Meu Deus. E aí chegou para ele e falou, thank you. Ele olhou para mim esperando, porque eu só esperando, irmão. Eu esperei a bola quicar para chutar. Eu olhei para ele, e aí? Como é que é mesmo? Falei, you're welcome. Como é que você falou? Eu até esqueci. Ioca. Eu achei, falei, meu filho, não é tupi-guarani que ele fala. Ioca é língua de índio, ioca, mandioca, tal. Ioca. Eu olhei para ele e falei, como é que é? Esquece, pastor. E o diálogo acabou ali. Falei, irmão, continua no curso que Deus vai te honrar. Mas você percebe que o relacionamento de exposição com uma cultura se dá através do que? Da sua língua. Você sabe, da mesma forma como tem muitas pessoas que não conseguem ter um acesso espiritual maior porque lhes falta a linguagem do reino. Precisam aprender a linguagem do reino de Deus, a linguagem espiritual. Da mesma forma, tem muita gente que ainda vem com uma linguagem e tem cada vez mais acesso à linguagem mundana. Quando eu morava fora era assim, tinha um companheiro de quarto lá, que a gente dividia um quarto. Nos primeiros dias, eu falei para ele que eu ia tomar banho, eu só fazia assim, ó. Só. Eu não sabia falar direito. A minha língua, o meu vocabulário reduzido. E às vezes eu, para comer alguma coisa, já viu o brasileiro comendo fora do país ou não? É por foto. Ele não sabe pedir, ele aponta a foto. E se o cardápio não tem foto, é por revelação. Diz, Senhor, revela ao teu servo agora, unidunité, meu pai. Porque se tem foto, a foto salva. Ó. É assim ou não é? É, gente, não adianta fazer essa cara não, que eu sei que é. Mas quando você domina a língua de uma cultura, de um idioma, por exemplo, uma das primeiras coisas para você evangelizar uma tribo numa alcançada, qual é? Estudar a língua. Porque quando você conhece a língua de um outro povo, você vai conseguir entrar no coração dele. Você vai conseguir entrar na mente dele. Você vai conseguir se comunicar com ele. Porque uma pessoa que não tem acesso à língua não vai ter acesso à informação. Está dando para mim entender aqui ou não? Olha a estratégia. Ele diz, olha, eles precisam aprender a cultura e a língua dos caldeus. Muito provavelmente chegaram ali falando o antigo aramaico dos semitas. Eram poucas as línguas, os estudiosos afirmam que não havia mais do que 5 ou 6 idiomas que eram falados ali naquela região. Muitos deles eram dialetos. Mas os babilônicos falavam uma maneira diferente e avançada do aramaico. Era diferente do povo judeu. E ele sabia de que se ele não conseguisse falar a linguagem deles, eles não conseguiam se inserir. Esse é o problema. Hoje em dia a gente não percebe, mas uma linguagem mundana tem sido trazida para dentro da gente. Às vezes a gente vê alguém que supostamente é para ser um cidadão dos céus, falando linguagem de cidadão do mundo. Ao invés dele aprender a linguagem da cidadão dos céus, ele está cada vez mais exposto à linguagem da Babilônia. Dentro de casa, na conversa com o marido, na conversa com a esposa, na conversa com os filhos. É uma linguagem babilônica. Porque aí, meu irmão, de vez em quando, eu vejo uns camaradas conversar, eu falo, Senhor, close caption. Eu não estou entendendo. Tem uns palavrão que eu nem sabia que existia. Outro dia eu dei uma fechada num cara na rua e ele me xingou. Eu achei que ele estava até me abençoando. Não entendi o que era. Vai não sei na onde, filho não sei do que. Falei, não, o outro eu sabia, esse eu não conhecia não. Sabe por quê? É uma linguagem secular, que às vezes os nossos filhos estão aprendendo dentro de casa, na escola. Teu filho chega e fala um negócio, onde esse menino aprendeu? Na linguagem dos caldeus.
Aí fora, estão querendo ensinar para os nossos jovens e para os nossos filhos uma linguagem que na boca de uma família que ama a Deus não pode ter no vocabulário. Não pode. E a gente precisa preservar isso. A gente precisa guardar essas coisas. Uma linguagem mundana, o idioma das trevas, tem sido ensinado para os nossos jovens e para os nossos filhos. A gente tem que observar qual é o idioma falado dentro de casa. Esse é um costume muito comum entre famílias de imigrantes num outro país. Eu, como morei muito tempo fora nos Estados Unidos, eu posso dar um exemplo um pouco mais, com um pouco mais de propriedade. Havia muitas famílias da igreja, brasileiros imigrantes, que haviam se mudado para os Estados Unidos, mas que tiveram os seus filhos na América. Ora, os seus filhos eram americanos. E por conseguinte, a língua que eles foram alfabetizados, qual era? Inglês. Inglês na escola, inglês com os amigos. Quando chegava dentro de casa, qual era o idioma? Português. Porque essa é a cultura do nosso reino. Eu perguntava, mas escuta, por que vocês falam em português com os seus filhos? Ele dizendo, porque ele não pode se esquecer de onde ele veio. A cultura da nossa casa é feijão, arroz, pão de queijo, glória a Jesus, doce de leite. Essa é a cultura, é a linguagem dentro de casa. Meus irmãos, é por isso que às vezes eu não entendo como é que tem crente com uma linguagem do mundo dentro do seu coração. Dentro da igreja, linguagem mundana. Aqui dentro não, aqui é o nosso reino, aqui representa, é uma embaixada do reino de Deus. Você sabe o que a palavra de Deus chama o povo de Deus? Embaixadores. Quando você entra numa embaixada de um outro país, você se vira, porque você vai ter que falar a língua deles. Se você não souber, tradutor. É um pedaço do reino deles. Ali dentro, eles podem até contratar uma outra pessoa nativa para atender um cidadão que vai pedir um visto. Mas quem trabalha lá dentro, todo mundo na língua nativa. É assim que funciona. Quando você vai aos Estados Unidos, em contrapartida, no momento que você entra no consulado brasileiro, você precisa falar inglês? Não! Por quê? Porque a cultura daquele lugar, o idioma qual é? Português. Meu irmão, conosco não é diferente. É por isso que o rei Nabucodonosor queria roubar deles a sua identidade. Qual é o próximo passo? Me acompanha aqui, eu estou quase acabando. Essa é uma mensagem inteligente. É para você pensar. Não é para você ficar emocionado, não. Porque tem gente que só quer mensagem para ficar emocionado. Emoção passa, a razão fica. Quinto lugar. Determinou-lhes o rei a ração diária. Mudou o quê? Hábito alimentar. É o que come. Se fosse com a gente, aboliu arroz e feijão. O que brasileiro faz sem arroz e feijão, irmão? Morre. Morre, fica desesperado. Nós fomos agora com um casal de amigos, pastor Darley e a Daniela. Eles estão voltando aos Estados Unidos, inclusive começando uma igreja na região de Coconut Creek, ali perto de Miami. Se eu souber alguém daquela região, brasileiro, nós estamos inclusive parceiros no plantio da igreja lá. Fomos comer um negócio, que dia foi, amor? Sábado, sexta? Sexta-feira. Falei, vamos para o shopping, a gente come alguma coisa. Eu pensei num lugar para comer um sanduíche. Você sabe qual foi a primeira pergunta que eles me fizeram? Onde é que tem arroz e feijão? Porque quem vem de fora, quando chega aqui, quer comer o quê? Arroz, feijão. E não precisa ter mais nada em cima. Só arroz e feijão, parece um manjar celestial. Parece que um querubim veio com uma panela gospel e serviu assim, disse, meu Deus, que bênção esse arroz e feijão. Cultura. O que foram fazer com Daniel? Vamos determinar. Meu irmão, o mundo quer determinar o que você come, não no sentido físico, mas espiritual. Ração diária. Você sabe por que a gente está mudando o nosso biotipo espiritual? Porque nós não estamos nos alimentando com a vitamina da palavra. Nós estamos comendo coisa que o mundo oferece. O rei queria que eles comessem as finas iguarias da mesa real. Mas não era o hábito deles. O hábito de gente que é cidadão do reino de Deus é comer desse santo livro. Não é ficar assistindo novela.
Tem gente que fica lá, não perde um capítulo, e quando perde, grava o miserável. E ele não grava o culto, mas a novela ele não perde. Ele não grava. O culto, depois Deus tem outra palavra, mas o capítulo não repete. Ele grava o capítulo, porque agora tem aí canal que grava a programação, grava os episódios, mas ele não grava no coração a palavra. O salmista diz no Salmo 119, como poderá o jovem preservar puro o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Olha o que você tem que comer aqui, ó. A Bíblia diz que a palavra do Senhor é alimento. Por isso que o verbo se fez carne. O pão vivo que desceu do céu. Eu tenho que me alimentar. É da palavra de Deus, meu irmão. Qual é a estratégia? Vamos mudar a ração deles. Eles vão comer o que a gente come. Meu irmão, eu me lembro quando eu fui para a Coreia. Meus irmãos, eu achei que eu ia virar um faquir. Eles comem com todo respeito à cultura, eles devem achar a mesma loucura nossa. Por exemplo, o mexicano come abacate com sal, guacamole. Nós gostamos de abacate com o quê? Leite e açúcar. Para eles é um escândalo, abacate. Aliás, eles chamam de abocado. Abocado? Abocado com leite e açúcar? Está louco, irmão? E eu dizia para ele, está louco tu? Botar sal em abocado? Cultura. Mas eu cheguei em Seul, os caras tomam café de manhã repolho. É um repolho condimentado, eles deixam curtir numa pimenta. A folha do repolho tem 3 cores, vermelha, branca e verde. Cada uma é uma intensidade de pimenta. E eu fui foi uma extensão do doutorado do seminário Asbury, que fizemos essa extensão lá em Seul, na Coreia. E nós tivemos uma igreja metodista chamada Kwanglim, igreja imensa. É uma das menores igrejas em Seul, tem 300 mil membros, é uma igrejinha pequenininha, pouquinha gente. E aí eles pegaram alguns dos pastores, eles têm 1.200 pastores na equipe, para atender todo mundo. Aí pegou tinha lá um sobrando desses 1.000 e pouco, para nos levar para almoçar. E junto desse almoço foi um camarada, um médico, dono de uma clínica chique em Seul. E ele quis, para nos agradar, estava eu e mais 2 colegas da classe de doutorado, nos levaram nesse restaurante coreano. Quando eu entrei, eu falei, laço. Estou sentindo que Deus não está nesse negócio. Olhei, do lado de fora tinha umas minhocas nadando assim, ó. Falei, se for isso aí que eles estão servindo, nós estamos perdidos. Levou umas salas privadas, assim. O restaurante não comia todo mundo com mesa, eram salas. Ele puxava assim, uma porta de correr, você entrava, tinha uma mesa enorme com 15, 20 lugares, dependendo do número de pessoas que você ia, e aí fechava a porta para você não escapar. Eu acho que era estratégia. Eles fechavam a porta, porque se o cara visse o que ia ser servido, corria. Eles fechavam a porta. E aí começaram a servir aqueles negócios. Falei, Deus, estou sentindo no meu coração de jejuar hoje. Não sei porquê. Estou me sentindo de ter intimidade. Os negócios esquisitos. Era tão esquisito que não dava para identificar o que era. E outra, eles não tomam, isso pelo menos é um costume lá, deve ser asiático. Eles não tomam nada com comida. Porque nessa hora a Coca-Cola salva. Salva ou não salva? Já te salvou uma vez? Levanta a mão aí. Eita, santa Coca-Cola, hein? Quando você põe na boca, cadê a Coca-Cola? Você joga em cima. Mas eles não têm o hábito. Eles jogam só, é um chazinho de maçã com canela, mas é 2 dedinhos de chá. Aí eu olhei e falei, Deus, vou deixar isso aqui para uma ocasião assim de bastante perigo. Aí eu comecei a ver, eu vi que eles serviram uns hamburguinhos. Eu falei, aí, é o meu número. Peguei os hamburguinhos, mas foi só o que eu comi. E o pessoal ria da minha cara. O dono da clínica, o médico, olhava para mim, pegava umas ostras cruas e falava para mim em coreano. Devia ser que ele estava falando. Ele devia falar que brasileiro mané, trouxa. Eu não entendia nada. Come aí, ô mané. E eu lá, ele na ostra, meu Deus. Mas eu falei, eu sou brasileiro e não desisto nunca. Falei, eu vou na ostra. Fui mal, irmãos. Peguei a ostra. Falei, Jesus.
Porque a ostra, quando põe um limãozinho, até empurra, você sente o gosto do limão. Não tinha nada. Era assim com gosto de mar. Entendeu? Ela parou, ela nem desceu e nem subiu, ela parou aqui, ó. Eu falei, Jesus, Pai, e agora, meu Deus, o que eu faço? E o homem rindo da minha cara. Eu falei, Deus, e agora? Eu falei, quase que eu gritei, por Deus e por Gideão. Engoli, tá! Meu irmão, fiquei amarelo, azul, verde. E ele rindo da minha cara, eu não entendendo. Mas por quê? Para eles aquilo o que era? Comida boa. Está lá, olha que delícia, ostrinha, um repolinho, refogado, coisa maravilhosa. Mas para mim, não serve. Eu não aprendi a comer esse tipo de coisa. Eu às vezes não entendo como é que o diabo põe uma mesa para crente. E o crente senta para comer. Não é da nossa cultura, mas você sente. Fica lá. Pode ser até mesa de um rei, mas não é a mesa posta pelo nosso rei. Essa é a diferença. Pode ser coisa bonita, iguaria, restaurante caro, porta fechada, é uma coisa assim bem privada, mas não é a minha praia. O meu negócio, meu irmão, arroz com feijão. Olha o que ele estava tentando fazer. Colocar a ração diária, mudar os hábitos. E por último, e eu termino aqui. Finalmente, ele dá a cartada final. Quais eram os nomes deles? Daniel, Ananias, Azarias e Misael. Qual era a estratégia? Versículo 7. O chefe dos eunucos lhe pôs, como é que é? Outro nome. Se há alguma coisa que marca a sua identidade, é o seu nome. Principalmente para um judeu. Nessa ocasião, o nome tinha um significado. Por exemplo, Daniel significa Deus é meu juiz. Ananias, Deus é gracioso para comigo. Azarias, Deus é meu socorro. E Misael, quem é como o nosso Deus? Qual é a estratégia deles? Vou dar outro nome. E aí deu. Para Daniel deu o quê? Beltesazar. Sabe o que significa Beltesazar? Bel, que é no sentido de Beuzebu, é o meu protetor. Está dando para entender ou não? Olha a mudança de identidade. Primeiro você é reconhecido como Deus é o teu juiz. Mas por causa de uma culturalização, a nossa identidade é roubada. E aquilo que a gente era reconhecido, muda. Deus é o meu juiz, e agora querem botar o nome dele do quê? Bel é o meu protetor. De Sadraque, que era Ananias, que significava Deus é gracioso. O significado de Sadraque é inspiração de Acu. Acu era um deus babilônico. Está dando para ver ou não? A sutileza, o que havia de mais precioso. E depois, só de curiosidade para você saber, Mesaque significa quem é como Acu. E Abdinego significa servo de Vênus. Alguém que tinha como marca no seu próprio nome algo que trazia glória ao nome de Deus. Por causa de uma culturalização, perde a sua própria identidade. Meus irmãos, minhas irmãs, se nos dias de hoje nós não cuidarmos da nossa herança, da nossa identidade, e não estivermos atentos à cultura que está querendo se fazer prevalecer dentro de casa, você como pai e mãe, cuidado com o que teu filho anda assistindo. Cuidado, tempo de internet. Se hoje saiu esses dias aqui num jornal, acho que foi Jornal Nacional, ou Jornal da Globo. No Twitter, um camarada pediu para mandar por mensagem direta foto de crianças nuas por um site de pedofilia. Nossos filhos
aquele que você compra um aparelho telefônico, aquele que você dá acesso à internet. A cultura do mundo está querendo roubar os nossos filhos. E se nós, como igreja do Senhor Jesus, não abrirmos os nossos olhos, o nosso bem mais precioso será roubado. A estratégia de matar uma geração continua em avanço estado. Querem roubar os nossos filhos, mas nós precisamos nos levantar, como Josué, e dizer: eu e a minha casa, nós vamos servir a Deus. Não tem conversa. Nós podemos estar morando em Canaã, o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é na Jerusalém Celestial. Mas enquanto estiver aqui, eu admiro o judeu. Está todo mundo metendo pau, está matando criança lá. Você devia ver o que o Hamas faz. Sabe o que eles fazem? Eles colocam criança e mulher. Sabe por que mora tanta criança, meu irmão? Estatisticamente falando, foge da realidade. Como é que uma bomba, toda ela, cai só onde tem criança e mulher? Eles colocam os seus filhos. Você sabe qual que é a mentalidade do Islã? Eles convencem as mães: põe a sua criança para morrer, porque se ela morrer numa bomba, ela vai ser recebida como um mártir por Alá. Sabia disso ou não? Aí, convencida, a mãe leva. Você já viu mãe deixar filho sozinho? Já viu ou não? Meu filho vai ficar aqui, eu fico com ele. Porque mãe que é mãe, se o filho vai para a fossa, ele vai junto. É ou não é, gente? Não, filho, vai lá morrer para lá que eu fico aqui. Mamãe te ama. Aqui, ó. A mãe vai junto. Mas meu filho, eu vou também. Eles tentam roubar, meus queridos, os judeus, por mais que... Eu gosto muito de ver programa de inteligente, viu, gente? Não fica vendo que não presta, não, que você só fica só para trás. Por exemplo, nos Estados Unidos, principalmente na região de Nova York, tem muito judeu, mas muito judeu. E eles têm a própria cultura dentro do país. Sabia disso ou não? Eles andam lá do jeito dele, com o quipá na cabeça. Por exemplo, eles só comem comidas específicas. São as famosas comidas kosher, que são comidas que são orientadas pelo rabino, matadas só num frigorífico. Você pode falar: isso aí é coisa. Eu concordo, nós não somos desse povo. Eu estou apenas dizendo que você tem que admirar a fidelidade, a cultura e a herança de um povo. Porque tem gente que a Maria vai com as outras. Ele é crente na igreja. Quando ele vai para a balada, ele vira o rei da noite. Ele transforma. Meu Deus, segura o cara. Ele vira praticamente um John Travolta. Só no... Quando entra na igreja, santidade mais e mais. Mas Maria vai com as outras. É o verdadeiro camaleão. O judeu, ele é judeu em qualquer lugar do mundo. Aqui a vestimenta não é essa. Não interessa, eu visto assim. Você vê em Nova York aqueles caras andando com aquele cachorro, aquele judeu ortodoxo, chapéu desse tamanho na cabeça. Eu viajei muito, você ia nos aviões, todos eles de terno, chapéu. Eu, a última vez fomos para o pastor Daniel, a gente encontrou lá, né? Estava o pai e o filho embarcando, chapéuzinho na cabeça, terninho preto, cordãozinho de fio de linho aqui pendurado. Sou judeu, ninguém muda quem eu sou. Se o povo de Deus fosse assim. Se o povo de Deus fosse assim. Eu sou crente e a Babilônia não vai roubar a minha identidade. Eu sou crente e a Babilônia não vai levar os meus filhos. Eu sou crente e a Babilônia não vai levar os nossos jovens. Por isso que Daniel toma uma decisão. Ele resolve não contaminar. E aí nesse texto, se a gente tivesse tempo, talvez numa outra ocasião, a gente vai descobrir que quem quer ficar imune à contaminação, fica. Porque pastor, a carne é fraca. Pastor, já viu, está todo mundo fazendo. Você é todo mundo? Não. Daniel, ele decide firmemente não contaminar-se. E você vai ver depois no desenrolar do livro, que passam-se 3 reis. Sabia disso ou não? 3 reis passam durante o tempo de Daniel. E ele permanece firme. Não contaminado pelo mundo. Meus queridos, o desejo do Senhor é encontrar uma igreja que seja dele. Que não haja mancha nem ruga. Não quer encontrar uma igreja secularizada, com o mundo dentro dela.
Deus quer encontrar para si. O noivo vem, Jesus está voltando. E quando Ele voltar, Ele quer encontrar um povo seu. Não tem dupla cidadania espiritual, viu, irmão? Porque tem gente que acha, eu sou cidadão brasileiro, mas meu pai é italiano, eu tenho dupla cidadania. No céu não tem. Ou você é cidadão dos céus, ou você é cidadão das trevas. Quando chegar lá e dizer, olha, todo mundo que é cidadão dos céus, para subir para a morada eterna, só vai subir quem não se contaminou, quem não permitiu com que a cultura e a linguagem do mundo se tornasse uma característica da sua vida. Que todos nessa noite possam sair daqui para viver essa semana como gente que ama a Deus de verdade, de que anda com Deus, e que a cultura do mundo não vai influenciar você. Pelo contrário, meu irmão, é a cultura do reino que tem que influenciar o mundo. Nós somos sal e luz, não é o contrário. Nós que fomos chamados para fazer a diferença, para dar sabor, para iluminar as trevas. E aí você vai ver de que onde Deus nos colocar, o reino de Deus vai prevalecer, a glória dele vai ser revelada, e Deus vai nos exaltar, independente de onde nós estivermos. Amém? Fica de pé, deixa eu orar com você.